Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre a rainha Esté, uma das mulheres mais corajosas da Bíblia Sagrada. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Esté foi uma rainha persa, esposa do rei perso Assuero. Sua história é narrada no livro que leva seu nome, Ester. Esté era uma jovem órfã, filha de Abiail, uma judia exilada na Pérsia. Esté foi criada por seu primo, Mardoqueu. O nome Esté provavelmente vem do persa Estara e significa estrela. Já seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, um tipo de arbusto. Na Bíblia, Esté é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi contada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esté para com o povo judeu. Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença, usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destituiu do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esté estava entre essas jovens. Esté então alcançou favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência de Deus. O texto bíblico diz: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Agai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassah, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Depois disso, Esté foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esté foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. E isso foi o que aconteceu com Esté,
O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Assim, Esté foi coroada rainha no lugar de Vaste. Foi feito um banquete pela coroação de Esté. Após se tornar rainha, Esté passou a viver no palácio, em Suzã. Um tempo depois, Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como o Agadita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu contou a Esté o terrível plano de genocídio que Amã iria executar e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esté não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Até aquele momento, o rei não sabia que Esté era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esté conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Após 3 dias, Esté se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esté parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esté, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que ele lhe daria até mesmo metade de seu reino. Esté, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou, juntamente com Amã, para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esté solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esté revelou para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esté também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esté. O texto bíblico diz: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? Esse te dará. E qual é o teu desejo, até metade do reino? Se te dará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos venderam, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete, do vinho, e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha pela sua própria vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Esté. Aquele foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto.
Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esté conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter direito à legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Talvez o pedido de Esté para que um segundo dia de matança ocorresse demonstre que havia ali em Suzã grande ódio contra os judeus. Ao todo, foram mortos 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu, porém eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecido a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. Esté deu um excelente exemplo de coragem, humildade e modéstia. Embora fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, ela buscou ajuda e conselhos de outros. Ela se pôs perante seu marido, o rei, de forma corajosa e respeitosa, arriscando sua própria vida para salvar todo o seu povo.